Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, 14 de novembro. Aqui quem vos fala é Marcos André. E o evangelho de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou Ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Prosseguimos o capítulo 17 de São Lucas. Nestes últimos dias, cada dia nós vamos avançando nesta leitura deste capítulo e hoje Jesus responde aos fariseus: O reino de Deus não vem ostensivamente, e nem se poderá dizer está aqui ou está ali. O reino de Deus está entre vós. Jesus, ele queria dizer com estas palavras que ele mesmo era o reino de Deus presente no meio daquela geração. E Jesus ainda diz: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Jesus, ele diz isso aos discípulos, ou seja, aqueles que o acompanhavam, aqueles que o viram, que presenciaram, que foram testemunhas do seu ministério terreno. E ele ainda completa dizendo: As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Jesus aqui está falando de um futuro muito distante da época em que ele vivia. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Aqui Jesus está falando do dia do Senhor, o dia que ele retornará a este mundo para estabelecer o seu governo, para fazer aquilo que os judeus esperam até hoje. Os judeus naquela época esperavam um Messias político, um Messias que fosse restaurar o reino de Israel, porque desde quando Israel saiu da Babilônia, nunca mais Israel tinha sido uma nação independente, sempre ficou subjugada a outros povos. Ainda no século passado, nós tivemos a criação do Estado de Israel, cerca de mais de 1.900 anos depois que Jerusalém foi cercada pelo general Tito, no ano 70 da nossa era cristã. E veja, mesmo Israel sendo uma nação, mas existem grandes conflitos lá, como por exemplo, Israel e a Palestina. A gente sabe muito bem como é que a situação ali daquela região. Portanto, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, as escrituras, as profecias, elas hão de se cumprir. E Jesus, ele há de retornar. Naquele momento, era o momento que Jesus iria reconciliar o mundo com Deus. Teve o seu ministério terreno e estava caminhando para a morte, para o sacrifício, para cumprir as escrituras. Portanto, ele vai voltar um dia e vai, sim, estabelecer o reino de Israel, restaurar o reino de Israel. E aqui no versículo 25, no final do evangelho, Jesus ele diz: Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Veja, o sofrimento de Cristo foi necessário para que Jesus, o próprio Filho de Deus, fosse o que é. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus veio a este mundo no seio da Santíssima Virgem Maria, se encarnou, se fez homem, viveu como homem, sofreu como homem, pagou o preço pelo pecado da humanidade e restaurou a comunhão do homem com Deus. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então, ele teve que sofrer, ele pagou o preço. Portanto, o resultado foi a ressurreição.
O resultado foi aquilo que está escrito: todo o poder foi me dado no céu e na terra. O reino de Deus é a igreja. A igreja está aí, pregando o evangelho, anunciando a boa nova do evangelho. Então, todos aqueles que escutam a mensagem da boa nova do evangelho são convidados a aderir ao reino de Deus. Queridos irmãos, que estas palavras de Jesus ecoem na nossa vida, ecoem no nosso dia a dia. Que este evangelho de hoje nos vivifique, renove a nossa fé. Nós fazemos parte do reino de Deus, o reino de Deus que é a igreja e o reino de Deus que virá na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que a Santíssima Trindade vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.